Lucas era um adolescente comum, mas havia algo que o diferenciava dos outros garotos de sua idade. Enquanto seus colegas passavam o tempo jogando futebol ou nas redes sociais, Lucas passava horas navegando pela internet. Ele não se interessava pelas redes populares ou pelas novidades dos influenciadores. Sua curiosidade estava voltada para os cantos mais obscuros da web. Quanto mais ele explorava, mais distante se tornava de sua família e amigos. Sua obsessão pela internet o isolava. Lucas já não se importava com as conversas triviais do dia a dia ou com as interações sociais que antes faziam parte de sua rotina. A internet era seu refúgio, um mundo vasto e desconhecido que parecia ter respostas para todas as perguntas que ele mal sabia que tinha. Porém, nos últimos meses, a curiosidade de Lucas começou a se concentrar em algo mais específico: a Deep Web. Ele lia relatos em fóruns e ouvia rumores sobre um lugar onde segredos sombrios e perturbadores eram compartilhados. Era um território desconhecido, que prometia mais do que o mundo superficial da internet comum poderia oferecer. À medida que mergulhava nesses relatos, Lucas sentia uma atração incontrolável. Apesar de saber que era perigoso, a ideia de acessar algo proibido o instigava. Aquilo despertava nele um desejo por mais, por aquilo que ninguém mais tinha coragem de ver. E foi nessa busca por respostas que tudo começou a mudar. Uma noite, enquanto navegava em um de seus fóruns anônimos preferidos, Lucas encontrou algo que imediatamente chamou sua atenção. Um usuário sem nome havia postado uma mensagem enigmática. E realmente esconde. Aqui está a chave. Abaixo da mensagem havia um link sem nenhuma descrição adicional. Lucas hesitou. Sabia o que diziam sobre a Deep Web, sobre os perigos, as atividades ilegais, os hackers. No entanto, a curiosidade que o consumia nos últimos meses falava mais alto. Era como se todas as suas buscas anteriores tivessem sido apenas um prelúdio para aquele momento. Sem pensar muito nas consequências, clicou no link. De imediato, sua tela ficou preta. Ele prendeu a respiração, esperando que algo acontecesse. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a página finalmente carregou. O que ele viu não era como nada que ele já tinha encontrado na internet tradicional. O site era simples, mas profundamente perturbador. Uma lista de vídeos e links que sugeriam conteúdos ilegais e violentos se estendia pela página. Lucas sentiu um frio na espinha, mas não conseguiu desviar o olhar. Ao mesmo tempo, uma estranha sensação de antecipação o dominou. Ele tinha cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Tudo era diferente agora. Sem saber, Lucas acabara de dar o primeiro passo em direção a um mundo do qual seria muito difícil escapar. Os dias seguintes foram uma mistura de fascínio e medo. Lucas não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Quando estava na escola ou em casa, sua mente voltava àquele site perturbador. Ele sabia que deveria parar, que aquilo não era algo seguro, mas a tentação de explorar mais era irresistível. Naquela mesma semana, ele retornou ao site. A cada clique descobria novos fóruns, vídeos e conteúdos que desafiavam o que ele acreditava ser possível. Havia um senso de adrenalina em sua exploração, como se estivesse sempre no limite entre a descoberta e o perigo. No entanto, com o tempo, começou a notar algo estranho. Sua caixa de entrada, antes vazia, passou a receber mensagens de remetentes desconhecidos. A princípio, eram perguntas simples, como se alguém estivesse observando seus movimentos. Está gostando do que encontrou? Ou quer ver mais? Ele ignorava, achando que eram apenas provocações. Mas as mensagens se tornaram mais específicas, quase íntimas, como se soubessem exatamente o que ele estava vendo ou fazendo. Sabemos quem você é, Lucas. Aquela última mensagem fez seu coração disparar. Como eles sabiam seu nome? Ele sempre tinha sido cuidadoso. Não revelava nada sobre sua identidade online. Sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. O que começou como curiosidade, agora parecia muito mais sério. Desconfiado, ele tentou ignorar as mensagens e continuar sua exploração. Mas a cada visita ao site, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Lucas estava entrando em um jogo muito perigoso, e ele começava a perceber isso. As mensagens ameaçadoras não pararam. Na verdade, tornaram-se cada vez mais frequentes e perturbadoras. O último e-mail que Lucas recebeu deixou claro que ele não estava seguro. A mensagem trazia uma foto de sua escola,
A fachada familiar onde ele passava todos os dias, mas agora transformada em um lembrete aterrorizante de que ele estava sendo vigiado. Lucas tentou ignorar. Fechava o computador, tentava não pensar nisso, mas o medo já havia se instalado. Ele sentia como se estivesse preso, como se cada passo fosse monitorado. Até mesmo quando saía de casa, olhava por cima dos ombros, com medo de que alguém estivesse o seguindo. Por fim, decidiu que precisava parar. Tentou se desconectar, deletar todo o seu histórico, afastar-se daquele mundo obscuro. No entanto, algo estava errado. Toda vez que tentava limpar os rastros, surgia algum erro inexplicável. Parecia que ele já estava tão envolvido que não podia mais escapar. Lucas começou a notar outras mudanças. Seu comportamento no dia a dia estava se tornando mais errático. Ele começou a evitar os amigos e se distanciar ainda mais da família. Seu pai perguntava se ele estava bem, mas Lucas sempre respondia que sim, mesmo sabendo que a resposta estava longe da verdade. Ele estava em uma armadilha e o pior de tudo era que não sabia como sair dela. Seu medo só aumentava à medida que as mensagens continuavam. Ele precisava de ajuda, mas estava com medo de contar a alguém. Quem acreditaria nele? Enquanto tentava descobrir uma saída, o mundo ao seu redor começava a desmoronar. Certa noite, Lucas estava tentando mais uma vez limpar seu rastro digital, quando uma nova mensagem apareceu na tela. Mas desta vez não era um e-mail. Era uma notificação no próprio sistema do seu computador. O pânico subiu rapidamente por seu corpo. Estamos te observando, Lucas. Sabemos onde você mora. Era como se o medo que ele sentia tivesse se materializado de forma cruel e direta. Ele olhou em volta, tentando processar o que acabara de acontecer. Tudo parecia normal ao seu redor, mas a ideia de que alguém pudesse estar tão perto, sabendo tudo sobre sua vida, era insuportável. Não era mais apenas um jogo perigoso na internet. Aquilo era real. Ele começou a revisar freneticamente todas as mensagens anteriores, procurando pistas. Fotos de sua escola, locais que frequentava, até mesmo uma referência ao restaurante que sua família visitava nos finais de semana. Lucas estava sendo vigiado de perto. Ele estava sozinho em casa. E o silêncio absoluto agora parecia um inimigo. Cada barulho o fazia sobressaltar. Sua respiração estava pesada. Seu coração disparado. Precisava fazer algo rápido, mas o quê? A ideia de pedir ajuda parecia desesperadora. Quem acreditaria que ele, um garoto curioso, tinha se envolvido com criminosos da Deep Web? E o que fariam com ele se tentasse se afastar? Sabia que não podia mais ignorar o problema. O medo se transformou em pavor. Lucas percebeu que não era apenas um jogo perigoso online. Sua vida real estava em risco. Precisava agir e rápido. Enquanto Lucas lutava para manter a calma, João, um velho amigo da escola, começava a perceber que algo estava errado. Lucas tinha sumido das redes sociais, não atendia mais ligações e não aparecia para os encontros semanais que costumavam ter. Preocupado, João decidiu procurá-lo. Foi até a casa de Lucas, mas o encontrou trancado no quarto com as luzes apagadas. Algo estava visivelmente errado. Ele tentou conversar com Lucas, mas tudo o que conseguiu foi um murmúrio vago sobre estar ocupado com um projeto. João sentiu que havia algo mais. Decidiu ficar por perto, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Ele sabia que Lucas não era de se isolar assim sem motivo. O comportamento de Lucas, no entanto, continuava estranho, e João sabia que precisava intervir. Desesperado, Lucas finalmente revelou a João o que estava acontecendo. Contou sobre a Deep Web, as ameaças e a sensação constante de ser observado. João, embora chocado, não hesitou em ajudar. Ele sabia que a situação era grave e que precisavam agir rápido. Juntos elaboraram um plano. Lucas apagaria todos os rastros de sua navegação, desconectaria os dispositivos comprometidos e tentaria recomeçar do zero. João, com um conhecimento básico em informática, ajudou a criar barreiras de segurança para proteger o computador de Lucas contra mais invasões. A pressão era grande. Enquanto trabalhavam no computador, mensagens ameaçadoras continuavam surgindo, mas Lucas estava determinado. Ele sabia que se não tomasse as rédeas da situação, algo muito pior poderia acontecer. Foi uma noite tensa, mas depois de várias horas,
finalmente conseguiram desativar os acessos que os criminosos tinham ao sistema de Lucas. Apesar do alívio momentâneo, ele sabia que o perigo ainda não estava totalmente afastado. Lucas havia conseguido se libertar da influência direta dos criminosos da Deep Web, mas o trauma permanecia. Mesmo com a ajuda de João e após reportar o incidente às autoridades, ele não se sentia seguro. Cada vez que pensava em ligar o computador, o medo voltava. As lembranças do terror que viveu ainda o atormentavam. Lucas sabia que jamais seria o mesmo após essa experiência. Apesar disso, aos poucos ele começou a se reconectar com sua vida normal. A relação com sua família e amigos foi restaurada, e Lucas passou a enxergar a internet de outra forma, como um lugar que pode ser tanto fascinante quanto perigosamente destrutivo. Agora ele sabia. A curiosidade sem limites tem um preço alto.